Olá, olá pessoal, Fábio Santos aqui com vocês, boa noite. Pontualmente, não tão pontual, 8:02 no horário de Brasília, 5:02 aqui para mim, 10:02 em Lisboa. Vamos começar nossa live de hoje conforme prometido. Enquanto o pessoal está entrando aí e ficando ao vivo comigo, eu vou já dando alguns recados aqui, tá bom? Para o pessoal que está assistindo, inclusive gravado, tá? Então o pessoal vai entrando aqui, eu vou falando, tá? Enquanto vocês, daqui a pouco a gente começa com os assuntos mesmo prometidos. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, uma coisa que aconteceu essa semana. Eu resolvi finalizar o projeto Despertar Galáctico, tá? Mas só aquele projeto que estava lá no Catarse, tá bom? Aquele de venda dos kits. Por quê? Algumas pessoas me escreveram, eu estava estranhando que não tava no zero, eu tava assim, poxa, será que ninguém tava apoiando o projeto? Que coisa, né? Ai, que chato, tal. Aí eu fui ver as mensagens, tinha pessoas falando, Fábio, eu tô tentando comprar, eu não tô conseguindo. Aí eu falei, pô, não é possível, essa pessoa aí deve estar com algum problema no computador, né? Aí outra pessoa, a mesma coisa, outra pessoa, a mesma coisa. Eu falei assim, não é possível. Aí fui eu tentar, né? Também não consegui. Pedi para amigos tentarem, não conseguiram. Enfim, ninguém estava conseguindo apoiar o projeto, ninguém estava conseguindo comprar os kits. Aí eu escrevi pro pessoal do Catarse, falei, olha, isso aqui tá acontecendo e tudo mais, tá? O projeto está sendo prejudicado, vai até o dia 25 e tudo mais. O pessoal falou, olha, eu não estou conseguindo ver aqui nenhum problema, tal, não conseguiram resolver o problema, 2 dias, então sexta-feira à noite eu tirei o projeto do ar, então o projeto não existe mais, mas a ideia continua, as coisas continuam, tá bom, pessoal? Aquela live, então, que eu fiz na quarta-feira, ela continua valendo, vocês passaram a conhecer mais sobre as terapias, sobre os cursos, as coisas que a gente está oferecendo. E eu, a partir de janeiro, vou colocar lá no meu site uma loja virtual para vocês poderem comprar. Eu vou montar uns kitzinhos legais, tá? E aí não vai ser projeto, vai ser uma coisa definitiva que vocês podem definir quando que vocês querem comprar, quando que vocês querem contribuir, que curso que vocês querem participar e tudo mais, tá bom? Aí vocês ficam livres para fazer o que quiser. Lá no fabsantos.com, o site continua o mesmo, fabsantos.com, vai lá, se inscreve e tal, dá uma olhadinha que a gente vai colocar tudo certinho. Pessoal, olá, todo mundo, o pessoal tá entrando aí, eu tava aqui falando, tá? Enquanto o pessoal tá entrando, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estou vindo aqui, Vanessa, já está me cobrando do pêndulo de Chungit, eu estou com ele aqui. Haha, Vanessa, separei ele aqui. O meu pêndulo de Chungit para vocês olharem, olha só que legal que ele é. Olha aqui, ó, dá pra ver direitinho? Ó, ele é pretinho, tal, uma correntinha normal. Na ponta ele tem um negocinho aqui. Aqui, ó. Eu seguro ele aqui, né? O pessoal que está acostumado aí a usar o pêndulo, a gente marca, né, qual que é a nossa distância e tudo mais. Só para vocês darem uma olhadinha aí como é que ele funciona, ó. Ele já tá, ó, eu não tô mexendo a mão, vocês estão vendo? Ele já tá na minha frequência aqui, já mexendo no sentido horário, tá vendo? Muito legal, né? Então depois a gente pode conversar mais sobre como funciona um pêndulo, tá? Mas esse pêndulo de Chungit aqui, igualzinho o meu, tá? Que eu vou colocar nos kits pro próximo ano, levar aí pros cursos no Brasil para vender para vocês, tá bom? Já que vocês gostaram. Não, eu não faço dinheiro vendendo pêndulo de Chungit, não é isso, mas eu acho que é legal, algumas pessoas pediram, a Vanessa pediu e tudo mais. Eu vou levar aí para vocês, tá? Acho que é legal, não sei se tem no Brasil assim com tanta frequência. Chungit é uma pedra muito especial lá da Rússia, né? Então tá bom, boa noite pessoal, vamos para cima. Já tô falando muito tempo aqui, já vamos para os assuntos que a gente separou para hoje, tá? Já tem bastante gente aí na live. Vamos conversar. Eu já falei aqui depois, para quem está entrando agora, do fim do projeto Despertar Galáctico, tá? Daqueles kits e tal. Então depois que acabar o vídeo aqui, vocês vejam o que eu falei aqui no final, tá? No começo aqui do vídeo. Quem está gravado já assistiu. Eu queria, antes de mais nada, mandar um abraço pro pessoal da página Full Disclosure Brasil, que marcou a gente num post lá, fazendo um reconhecimento, agradecendo e tal. Eu que agradeço, viu, pessoal? Porque eu compartilhei aqui uma reportagem deles e tudo mais, um post deles, e muita gente foi lá, curtiu a página, eles ficaram muito gratos. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer e que está muito mal feito ainda, principalmente no Brasil, acho que nos Estados Unidos está um pouco mais difundido isso. As pessoas não falam muito das outras, né? As pessoas não se ajudam, as pessoas da espiritualidade, né? Então, quando você entra numa página, ninguém fala do trabalho do outro, ninguém fala o que o outro está fazendo de legal, ninguém faz parcerias, né? Acho que isso precisa começar
a ser feito. Então, o pessoal da Full Disclosure, esse é o primeiro passo. Aqui eu falo abertamente, falo do trabalho do Rodrigo Romo, falo do trabalho do Hélio Couto, do Magno, falo do trabalho já falei do Robson Pinheiro, já falei de um monte de gente aqui, e agora tá me fugindo, e do pessoal dos Estados Unidos também, David Wilcock, Corey Goode, Emer Smith. No meu livro dou 1000 referências. A gente tem que falar do trabalho das pessoas, do trabalho que a gente sabe que é legal, que a gente sabe que vale a pena ler, nem que seja uma parte desse trabalho, o trabalho que a gente conhece, né? A gente tem que sim falar dos outros, a gente tem que sim, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, a gente tem que se juntar, e é uma das metas que eu tenho, me juntar às pessoas que são legais, às pessoas que têm um trabalho legal, porque no final a gente está com o mesmo objetivo, né? Então eu acho que legal, obrigado pelo reconhecimento, pessoal da Full Disclosure Brasil, que está aí traduzindo para o português o trabalho do Corey Goode, muito legal. Então um abraço para vocês, tá? Vamos já para o primeiro assunto. Vamos falar primeiro eu tenho alguns assuntos separados aqui. Eu prometi para vocês falar dos terremotos, né, que aconteceram aí essa semana, da morte do Bush pai, presidente, os protestos na França, e eu separei aqui 6 perguntas bem legais, bem complexas. Pessoal, vocês estão me desafiando mesmo nas perguntas. Eu recebi várias perguntas essa semana, várias mesmo. E eu tinha preparado um monte aqui. No final eu recebi, entre ontem e hoje, eu recebi umas perguntas muito boas que acabaram passando na frente das outras que eu tinha separado. Mas vamos lá, vou tentar responder aqui. Vocês sabem que eu quase não gosto de falar, né? Falo pouco. Então vamos ver se a gente consegue manter o mais conciso possível, tá? Vou começar falando sobre a morte do Bush pai. Muita gente aproveitando para falar que olha aí, a aliança entrando em ação, já eliminando o Bush pai e tudo mais. Bom, pessoal, indo na linha que eu acho que vocês já conhecem, vocês que me acompanham um pouco mais, já viram algumas lives. Gente, o Bush, o ex-presidente Bush, o pai, né, filho do W. Bush, ele foi vice-presidente do Reagan, né, nos anos 80. Se eu não me engano, ele foi 8 anos vice-presidente, ou 4 anos vice-presidente do Reagan, depois ele se candidatou, foi eleito presidente, foi 4 anos presidente, depois ele deixou o mandato para o Clinton, mas antes disso ele tinha sido cabeça da CIA, né? Então um cara super influente, indo para a nossa parte aqui de governo secreto, espiritualidade e tudo mais, era um dos caras com o maior ranking do governo secreto, ele estava aí tranquilamente aí para mais de 16 níveis, 20 níveis para cima do SGS, do governo secreto. Era um dos caras do maior ranking aí do governo secreto, mas ele já tinha 93 anos, né? 93 anos, já estava com Parkinson há não sei quanto tempo. A minha humilde opinião, que não teve aliança, não teve nada, não teve ataque, não aconteceu nada. Ele morreu de velho, gente. Morreu de velho, morreu. Tava velho, morreu, tá? Já estava doente faz tempo, então eu não gosto de ficar muito em cima de um assunto, de uma coisa que a resposta mais simples, a resposta mais óbvia me parece muito convincente. Morreu de velho, tá? Essa é a minha opinião. Não sei se vocês têm uma opinião diferente, vocês podem comentar, tá bom? Uma coisa interessante que aconteceu, eu não marquei aqui, me veio agora na cabeça, vocês não devem ter escutado porque não deve ter saído na mídia aí, mas esse final de semana, se eu não me engano, um capitão, um general, eu não vou lembrar agora, do exército norte-americano, do exército dos Estados Unidos, se suicidou no Bahrein. Entendeu? Isso está tendo uma certa repercussão aqui, não muito, mas na mídia tradicional, zero, mas no pessoal do Canon, no pessoal que está em cima dessas coisas, o próprio Corey Goode já divulgou uma nota, vai ter muito suicídio de gente da Força Aérea, de gente do Exército, aí para a gente observar, tá? Então, mais um, não foi o primeiro, não vai ser o último, nesse final de semana agora, um suicídio de uma alta patente do governo do exército americano no Bahrein. Agora, como isso veio na cabeça, eu não anotei o nome dele aqui, mas depois da live, se puder, eu deixo o nome deles para vocês, tá bom? Eu vou desse assunto já emendando os protestos na França, tá? Porque tem um pouco a ver. Vocês viram, se não viram, procurem aqui na página, eu postei essa semana uma das pouquíssimas reportagens que eu vi, se eu não me engano, da BBC,
sobre os protestos que estão acontecendo na França. Isso já está acontecendo, gente, há mais de 3 semanas. Vocês escutaram alguma coisa? Posta aí para mim, saiu alguma coisa em Lisboa, saiu alguma coisa no Jornal Nacional? O pau tá comendo na França, o pau tá comendo nas ruas de Paris, já fazem 3 semanas. Ninguém tá falando nada. Dizem que esse protesto começou por causa do aumento dos impostos de combustíveis. Tá? Então o governo anunciou um aumento nos impostos de combustíveis e as pessoas saíram na rua protestando e tudo mais. E esse protesto acabou virando algo relacionado com aumento de custo de vida na França e condições de trabalho. E aí a insatisfação começou crescendo e o pau tá comendo mesmo. É borrachada na rua, bomba, depredação, o bagulho tá feio mesmo. Tá? E aí o governo, em resposta à população que tá com esse protesto, está falando assim, poxa, mas esse aumento do imposto, até dá risada porque é de uma cara de pau, esse aumento de imposto é para financiar os combates ao aquecimento global. E depois do comentário, até toma um gole de água aqui para dar uma respirada. Gente, traduzindo, pessoal, preciso de mais dinheiro para o governo secreto. Então vamos aumentar o imposto, porque quem paga a conta é a população. Só que dessa vez, a população da França está nas ruas. Está quebrando o pau. E aí colocaram vários assuntos no meio. Eu não quero me aprofundar muito em um dos principais assuntos desse protesto, mas é relacionado à imigração, é relacionado também a essa invasão dos povos, não queria ligar a religião, mas muçulmanos do Oriente Médio, da Síria, enfim, dos refugiados. Então, na Europa, principalmente na França, que já vem recebendo gente do leste europeu já faz tempo, já vem recebendo gente dessa região já faz tempo. Então tem muito a ver com isso também. Então esse é um assunto mais delicado, a gente pode deixar até para conversar numa próxima. Mas eu estou vendo aqui, eu pedi para vocês comentarem, a Caroline falou aqui, só vi notícias do protesto da França nas redes sociais e de mídias mais internacionais, nada relevante na mídia mais popular. É claro, né? Exatamente. Então é exatamente isso que a gente está esperando. Eles não vão falar disso mesmo porque não interessa, né? Igual o suicídio do cara de alta patente lá do exército americano no Bahrein, também não interessa, ninguém vai falar disso. E algumas outras coisas também ninguém vai falar. Inclusive, já linkando com o nosso próximo assunto, dos terremotos, também pouca gente falou, né? Pouca gente falou, principalmente do terremoto que aconteceu na costa perto de Madagascar, na África. Aliás, terremoto, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Aconteceram 3 abalos sísmicos, vamos falando dessa forma, né? Então, 3 abalos que foram detectados por bases sísmicas pelo mundo afora. O primeiro deles aconteceu mais ou menos no dia 11, se não me engano foi no dia 11 de novembro, perto da costa de Madagascar, da ilha de Madagascar, lá no sudeste da África, tá? Se não me engano, entre a ilha e a costa, um pouquinho acima da ilha, enfim, mais ou menos ali. O segundo, em Buenos Aires, 3 minutos antes de começar a reunião do G20, tá? O G20 está se reunindo lá em Buenos Aires, 3 minutos antes, teve um tremor fraco, né? Acho que foi 3 ponto alguma coisa, ou 4 em Buenos Aires, e um super forte, um pouco mais noticiado no Alasca. Eu postei aqui para vocês, grau 7 na escala Richter, né? Se eu não me engano vai até 9. E tem as fotos das ruas. Foi realmente impressionante esse do Alasca. Então, o que a mídia falou desse terremoto do Alasca, né? Nada. Saiu alguma coisa aí? Posta aí pra mim. Saiu do Alasca não, Madagascar, tá? Da África. Saiu alguma coisa aí em Jornal Nacional? Saiu alguma coisa aí em Lisboa? Posta aí pra mim. Saiu nada, né? Saiu nada. O que saiu foram algumas coisas em mídia social falando que a terra toda tremeu e ninguém sabia por quê. Então, gente, resumindo um pouquinho, isso eu estou falando... Primeiro eu vou falar do que foi divulgado, depois eu vou falar da minha opinião, do que aconteceu, tá? O que foi divulgado.
Esse tremor que teve o seu epicentro perto de Madagascar, da África, e eu vi, acho que a Juliana postou aí, o que sai na África não é noticiado, é mais ou menos isso, né? O pessoal não importa muito, mas esse abalo, ele reverberou no planeta como um todo. Isso que os cientistas não estavam entendendo, o pessoal não está entendendo. Quando tem um terremoto numa parte do globo, essas ondas, quando vão se propagando a partir desse epicentro, então a Terra treme aqui, e essas ondas, como aquela pedrinha que você joga na água e vai formando onda, é mais ou menos a mesma coisa que acontece na crosta. Então, quando tem um terremoto, essas ondas sísmicas, elas percorrem até se dissiparem. Então, os centros de detecção que estão mais próximos detectam com mais força, o que está mais afastado com menos força, e aí se faz o cálculo de quanto que foi esse tremor e tudo mais. E essas ondas, elas são de várias frequências, né? Porque na hora que, pode ser, por exemplo, normalmente o terremoto acontece porque as placas tectônicas estão se ajeitando e tudo mais. Então, essas ondas, elas acabam se dissipando e acabam sendo de várias frequências, né? Porque esse abalo acontece de várias formas, não é uma coisa uniforme. Então, é isso que eles detectam. Tem um gráfico, inclusive, para quem quiser ver de quando acontece um abalo sísmico. Não é só aquele que faz assim, né? Tipo, que parece aquele do coração, né? Que a gente vê quando tem um abalo, né? Tem um outro que é de frequência, que é muito interessante. Que quando tem um terremoto, ele vai... Várias frequências são detectadas. Muito bem. O que aconteceu com esse abalo de Madagascar, da África? Quando eles detectaram o abalo, eles detectaram a mesma frequência, com a mesma intensidade no globo todo. Olha que interessante. É como se esse abalo que ocorreu com o epicentro na costa da África emitisse uma onda a partir desse epicentro, como aquela pedrinha da água, mais uma vez, com a mesma frequência e intensidade no planeta inteiro. Então ela foi até se encontrar do outro lado. Olha que interessante. E aí por isso que vocês leram que o pessoal não sabia por que isso tinha acontecido e o que aconteceu. E até agora não explicaram pra gente. Cientificamente, ninguém mais comenta disso, o assunto morreu, outros terremotos vieram depois e ninguém falou. E eu tô vendo aqui algumas pessoas escrevendo, os comentários passam aqui, mas eu vi que não saiu nada sobre Madagascar, né? Na verdade é perto de Madagascar, eles têm lá o nome da cidade, na costa da África. As informações que chegaram para mim, conversando com algumas pessoas do meio, foi que, mais uma vez, voltando à nossa... eu vou com muito tato tocando nesse assunto, porque eu gostaria de tocar em assuntos mais simples antes de ir para esses assuntos mais avançados com vocês. Mas, para o pessoal que está mais inteirado, foi sim uma nova bomba que foi explodida para eliminar uma das bases intraterrenas do governo secreto. Foi sim, tá? Lá na costa da África e Madagascar. E veio do Putin, veio da Rússia, tá? É uma arma sônica, tá? Então, o que acontece quando essa arma é detonada? Ela é uma arma sônica, então, por frequência, ela destrói dentro de um certo raio, né? E por isso que quando se propaga, ela propaga na mesma frequência, porque ela estoura e pum, né? Por isso que só tem uma frequência. Você é muito didático, né? Como funciona a bomba do Putin, mas uma base a menos, tá? Aí o pessoal fica, eu não sei explicar e tudo mais, né? Foi um teste, inclusive, tá? Foi uma das primeiras vezes que essa bomba é uma nova tecnologia do pessoal da Aliança. Foi usada. Essa foi a da África, tá? Que o pessoal não consegue explicar. O do Alasca, que foi muito forte, o Alasca tem algumas bases lá, né? Então, uma a menos. Sim, foi um ataque já com a nossa bomba tradicional mesmo, aquela que explode e faz boom. Uma base a menos no Alasca, tá? Então esse abalo sísmico realmente foi um estouro intraterreno. E não me chegou nada sobre Buenos Aires sendo alguma coisa de ataque e tudo mais. Me parece que foi mais acomodação mesmo, um terremoto clássico. Acomodação mesmo por esses abalos que estão acontecendo intraterrenos.
Isso do Alasca e da costa da África é só o que chega pra gente, tá? Gente, tem muita coisa aí, muita base sendo atacada, muita coisa acontecendo que não chega e que não vira notícia. Então, todos esses ataques, dessas coisas que estão acontecendo, você explode uma coisa aqui, explode uma coisa ali. Essa onda percorre, frequência e tudo mais, a Terra vai se deslocando, vai se ajeitando e os terremotos vão acontecendo, tá? Então, esse de Buenos Aires não foi nenhum ataque, realmente foi uma coincidência, 3 minutos antes de começar a reunião do G20, isso realmente foi bem interessante, mas não foi nada lá na Argentina não, tá? Vamos agora responder algumas perguntas aqui. Eu falei que me mandaram várias perguntas essa semana aqui, o negócio tá pegando. Porque daqui a pouco eu volto, eu tô vendo que o pessoal tá perguntando aqui, daqui a pouco eu volto nas perguntas de vocês aí, tá? Mas eu separei algumas aqui bem interessantes pra gente conversar e de alguns assuntos que são legais. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é assim, é uma pergunta bem extensa, foi um texto bem extenso, mas eu vou tentar dar uma resumida aqui para vocês, tá? Com toda essa condição de bem e mal na Terra, no planeta, qual é o nosso limite de ação como humanos encarnados? Qual é o nosso limite de ação no planeta? A gente pode fazer qualquer coisa? Por que esses seres falados, e aí essa pessoa se remete à live do Rodrigo Romo, que ele fez na semana passada, falando que alguns seres tinham sido desintegrados. Então ele pergunta, por que os seres são desintegrados? Quais são as leis cósmicas? Olha, são várias perguntas em uma só e tem uma resposta muito complexa, né? Eu vou tentar aqui ser o mais conciso e mais simples possível, tá? Enfim, esse conceito de bem e mal, como a gente já vem conversando há um tempo, ele é muito relativo e ele é muito restrito a essas dimensões em que a gente vive, entre até a sexta, sétima dimensão, a gente ainda pode começar a falar em bem e mal, e mais para cima esse conceito fica muito estranho. Essa polaridade não existe. A gente está num planeta que tem uma polaridade muito intensa e a gente está vivendo numa dimensão que tem essa polaridade intensa. Então a gente tem o bem e mal aqui como definição. Tá? Partindo desse princípio, dentro da nossa interpretação aqui, existe o bem e o mal. Né? Mas uma interpretação cósmica, uma visão macro, o bem e o mal não existem. Tá? E a gente pode conversar mais sobre isso, já conversamos mais sobre isso, inclusive. Né? Mas são só experiências, vamos colocar dessa forma. Tem uma outra pergunta mais para frente que toca nisso, eu posso divagar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas eu queria pôr mais para responder essa pergunta de uma forma mais objetiva. A primeira pergunta é, qual é o nosso limite de ação? Podemos fazer qualquer coisa? Então acho que está mais relacionado ao livre-arbítrio, né? Bom, você como encarnado, como pessoa que está aqui falando comigo, você pode fazer qualquer coisa do seu alcance. Eu não sei o que você chama de qualquer coisa. Você pode se matar? Pode. Você pode matar alguém? Pode. Você pode se jogar pela janela? Pode. Você pode não fazer nada o dia inteiro? Pode. Você pode passar o dia dormindo? Pode. Você pode se matar de trabalhar? Pode. Então, você tem um certo livre-arbítrio e você pode fazer qualquer coisa dentro desse sentido, tá? Se prejudicando aos outros, fazendo coisa boa para você mesmo, fazendo coisa boa para os outros, enfim. Dentro desse prisma, você pode sim fazer qualquer coisa. Eu quero já responder essa pergunta respondendo a última. Quais são as leis cósmicas? Então, a lei cósmica, se você quiser resumir a lei cósmica, é ação e reação. Tá? Ação e reação. Você pode fazer o que você quiser. O que você quiser que esteja dentro do seu alcance. Mas o que você fizer, ou como aquilo vai repercutir, volta para você de alguma forma. Essa é a lei cósmica. Você quer saber quais são as leis cósmicas? Essa é a lei cósmica maior. Ação e reação. Em todos os níveis, em todos os sentidos. Tá? Então, isso já pergunta por que os seres que o Rodrigo Romo estava falando são desintegrados. Essa é a reação da ação deles. Essa reação, ela é proporcional à sua ação. Então você pode fazer o que você quiser. Então você pode plantar o que você quiser, mas vai colher também
aquilo que você plantou, não o que você quiser. Você não vai colher o que você quiser. Você vai colher aquilo que você plantou, consciente ou inconscientemente. Então, esses seres que estão sendo desintegrados, eles estão colhendo aquilo que eles plantaram. É a reação da ação que eles tiveram. Tá claro? Então, eles realmente tiveram uma ação muito forte. Eles prejudicaram, mataram, desintegraram, desvirtuaram milhões ou bilhões de pessoas, planetas, sistemas, durante milhões ou bilhões de anos. E a reação disso é a sua desintegração, tá? Espero ter respondido, tá bom? E esse livre-arbítrio também que a gente tem, ele é proporcional à consciência, é proporcional. A gente pode entrar, eu não gosto muito de falar de livre-arbítrio, tá, gente? Que não é uma coisa muito, pra mim não é uma coisa que... Aqui encarnado na Terra, nosso livre-arbítrio é isso que eu falei, tá? É aqui. A gente pode ir lá, bater a cabeça na parede, voltar. É isso aí que dá pra gente fazer. A gente não tem noção do que tá acontecendo, né? Eu não tenho noção do que tá acontecendo, onde tá, qual é o livre-arbítrio que tem, né? Enfim, mas essa é uma outra conversa. Espero que eu tenha respondido sua pergunta, tá bom? A segunda pergunta também é muito interessante, eu adoro conversar sobre isso, porque ele fala o seguinte. Eu estava conversando com um amigo que é espírita, falando sobre essa guerra que está acontecendo, guerra astral, guerra não sei o que e tudo mais, né? E o comentário do meu amigo espírita, essa pessoa falando, foi o seguinte: espíritos de luz não fazem guerra. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Posso, meu querido, posso comentar. Eu não sei nem por onde começo. Eu vou começar pela sinceridade. Não dá para conversar sobre alguns assuntos com quem tem dogmas, tá? Uma afirmação, espíritos de luz não fazem guerra, é um dogma. Um dogma é uma crença ou uma afirmação que não tem discussão, tá? E o espiritismo, eu fui espírita, e eu saí do espiritismo por causa de dogmas, por causa de crenças e afirmações que eram indiscutíveis. E que não foi a proposta de Kardec lá em 1800 e alguma coisa. Então eu não concordei em sair, tá? Agora eu vou para a parte mais sincera. Pessoal, saiam do mundo de Alice. Saiam do mundo de Alice. O pessoal que está no espiritismo, com todo respeito, tá, gente? Como eu disse, eu fui espírita, ainda vou, quando eu vou para o Brasil, frequento casas espíritas, tenho amigos espíritas, tenho o maior respeito pela doutrina espírita, que virou religião, agora é uma religião espírita, com dogmas e tudo mais. Mas é o mundo de Alice, é o mundo encantado do nosso lar, é o mundo encantado onde o bem vai vencer no final, é o mundo encantado onde temos paciência. Aquela máxima de Jesus, da Bíblia, falando, se alguém bater na sua face, dê a outra face. Gente, essa não é a realidade cósmica, não é isso que acontece. Se você acha que é isso que acontece, faz o seguinte, procura a parte da sua cidade que é mais perigosa, tá bom? Vai lá às 3 da manhã com um relógio de ouro e fala assim, ninguém vai me tocar porque eu sou um espírito bom. Eu sou uma pessoa iluminada. E quando alguém vier te assaltar, você fala para o assaltante, meu irmãozinho, meu querido, não me assalte, não faça isso, isso vai voltar contra você. Depois, quando você tomar um tiro na testa e virar egum aqui, virar zombeteiro para vir puxar o meu pé, você vem aqui e a gente conversa, tá bom? Voltando para o meu lado meigo, guerra é guerra, meu filho. Guerra é guerra. E eu lhe pergunto, que espírito de luz habita essa nossa dimensão? Que espírito de luz habita a próxima dimensão, 5ª dimensão? Que espírito de luz habita a 6ª dimensão? Que espírito de luz habita a 7ª dimensão? O que é um espírito de luz? Né? O que é um espírito de luz? O que um espírito de luz está fazendo aqui
nessa merda de planeta comigo? Enfim. Ali eu falei que ia voltar pro lado meigo e não voltei, né? Então é muito complicado. Ele dá um exemplo aqui, e a pergunta foi ótima, tá? Adorei. Eu adoro conversar sobre isso. Eu não estou criticando a pergunta, nem quem perguntou, nem o espiritismo, nem nada, tá, gente? Estou só emitindo uma opinião aqui. Ele fala assim, poxa, e o Yogananda, esses mestres ascensos e tudo mais? Gente, mestre ascenso é comandante estelar. Vai pro pau. Vai pro pau. Quem acha que toma essa decisão que a gente acabou de falar, que o Rodrigo Romo falou de desintegração de alma? São esses ditos espíritos de luz. Agora, eu vou dar um recado aqui. Tomem muito cuidado com essa coisa de mestre ascenso, espírito de luz, mesmo dentro do espiritismo, tá, gente? Tem nomes muito fortes espíritas, inclusive que assinam livros que são hologramas, que não existem e nunca existiram. Tá bom? Se vocês quiserem saber mais, vão lá nos meus cursos ano que vem aí no Brasil, em São Paulo e no Rio. Então vou aproveitar aqui, né, fazer um merchanzinho. 18 e 19 de maio do ano que vem, Rio de Janeiro, Despertar Galáctico 1, Fábio é com vocês. Vamos falar muito disso. E dia 1 e 2 de junho do ano que vem, 2019, São Paulo. Estarei em São Paulo, Despertar Galáctico 1, falando muito disso também, tá bom? Essa pergunta foi ótima, adoro falar sobre isso, principalmente que eu já fui espírita. Eu sei como é que é o meu irmãozinho e tudo mais. Essa outra pergunta também é sensacional, aliás, hoje está ótimo, hein? Por que a gente precisa pedir proteção? Por que a gente precisa pedir proteção? Querer proteção não é convidar ao ataque? Tudo que mais negativo que acontece na nossa vida não é só a experiência? Vai nesse sentido, e a pessoa mandou um texto nessa visão de unidade. Sim, visão de unidade é perfeita. Todos somos um. Todos. Nós somos os mesmos. A partir do momento que você critica alguém, a partir do momento que você aponta o dedo para alguém, você está apontando o dedo para você mesmo. Porque todos no universo, somos manifestações do mesmo espírito, que você pode chamar de Deus, Criador, fonte que tudo é, fonte primordial, fonte do que você quiser. Então, todos somos pedaços de uma mesma fonte. Todos somos o mesmo ser que você chama do que você quiser. Então, quando você está vendo alguém, seja ele bom, seja ele ruim, ele é parte de você, que é um Deus, que é um ser primordial, tá? Essa visão está perfeita. Mas voltemos ao romantismo. Cuidado com o romantismo. Essa seção de unidade, ela tá lá em cima. Você viu que eu falei, todos somos, viemos do mesmo Criador, viemos na mesma fonte. Onde está essa fonte? Essa fonte está numa vibração altíssima e a gente está aqui embaixo na lama com merda até o nariz ou para cima, tá? Então nós estamos aqui individualizados, tá bom? Então todos somos um? Todos somos um. Perfeito. Partindo daí. O mais negativo é só uma experiência. Então, tudo de negativo que acontece com a gente é uma experiência. É verdade. É uma experiência desse ser que faz parte de você e que está lá em cima. Vocês lembram quando eu expliquei aqui de fonte primordial, supramônada, mônada, eu sou, alma e fractal de alma, que é onde a gente está? Então, quando a gente olha como mônada, lá em cima, alta vibração e tudo mais, esse conjunto de eu sou, esse conjunto de mônadas que nós somos em alta vibração, em outros universos, inclusive, não só aqui, em outras dimensões, enfim. Realmente, tudo de negativo ou positivo que acontece dentro desse mundo de polaridade que a gente vive é só mais uma experiência. Agora eu lhe pergunto, você vai aí agora pegar um martelinho, pega um martelo aí, pega o martelo, você tem um martelo, eu espero. Pega o martelo, põe a mão na mesa agora e macera o teu dedinho. Macera o dedinho. Macera o dedinho, acaba com o teu dedinho, arranca o dedinho fora. Pega uma faca guinso, daquela que cortava até Coca-Cola lá, né? Como é? Não era isso? Do 1406 que a gente pedia lá na TV? E corta o dedinho fora, joga no lixo. Fica sem o dedinho. A sua experiência agora é não ter um dedinho. Olha só que legal.
Pô, gente, a gente que tá aqui na carne, vivendo a dualidade, vivendo a coisa, eu não quero passar esse negativo. Eu não quero, não sei vocês, eu não quero, tá? Então, pedimos se devemos pedir proteção. Por quê? Os ataques, sim, acontecem. Se você pede proteção ou se você não pede proteção, os ataques acontecem. E aí eu vou falar agora com vocês, e eu tô vendo muita gente aqui que tá me assistindo, que mexe com espiritualidade, da mesma forma que eu tô mexendo e outras pessoas mexem. Eu vos lhe pergunto, vocês nunca foram atacados? Vocês são más pessoas, então, para serem atacados? Vocês foram atacados porque pediram proteção? Gente, vocês não têm a noção da quantidade de ataques que as pessoas que põem o nariz para fora recebem. Pessoas de todo escalão, tá? Eu não estou falando só de mim aqui, que eu sou um bosta no meio de todo mundo, tá? No meio dessa humanidade. Eu estou falando de pessoas como Hélio Couto, de Rodrigo Romo. Você acha que o Rodrigo não sofre ataque? Você lembra da live que ele comentou que tentaram matar ele no Alasca, que tentaram abduzir e matar ele no Alasca? Você acha que o Corey Goode não sofre ataque? Você acha que o David Wilcock não sofre ataque? Você acha que eles sofrem ataque porque eles estão pedindo proteção? Muitos deles não pedem proteção, não. Esse pessoal, principalmente o pessoal da América do Norte, eles não têm essa espiritualidade muito desenvolvida para pedir proteção, tal, não sei o quê. É diferente, isso é uma coisa mais nossa, Brasil-Portugal, né? A gente precisa sim pedir proteção, precisa muito. No que você acreditar. Você acreditando ou não, os seus guias, seus amparadores, as pessoas que estão tão perto de você e estão te protegendo. Se não tivesse eles, meu filho, já tinha ido. Já tinha ido, isso já tinha acabado pra gente. Então peçam sim proteção. Essa pessoa estava contestando o que o Rodrigo Romo pediu na live, né, para pedir proteção. Estou com ele. Peçam muita proteção. E mesmo a gente pedindo, de vez em quando os ataques são tão fortes que eles não conseguem defender a gente, não. Tá? Eu tenho milhões de histórias, não vou ficar aqui contando histórias pessoais. Que realmente acontece. Agora, tem gente também que mistifica isso, né? Acha que foi na cozinha, deixou um copo cair, meu Deus, estão me atacando aqui. Calma, né, gente? Calma. Falando de ataque de verdade, tá? E peçam proteção sim, tá? Peçam proteção pra tudo, peçam proteção pra tudo, vai pedindo aí. Tem uma outra coisa também, quem não chora não mama, tá? Peçam tudo, esse negócio de, deixa a vida me levar, né, do Zeca Pagodinho. Deus sabe o melhor pra mim. Vamos parar com isso. Peçam e sejam bem assertivos no que vocês querem, tá? Peça bem específico mesmo, eu quero isso, aquilo e pra agora. Porque pro universo não tem tempo, eu quero pra daqui a um mês, eu quero pra ontem, eu quero pra agora. Agora eu quero que aconteça, porque eu mereço, tá? Um dia vamos conversar mais sobre isso. Mas vocês, essa coisa de ataque, ela está muito relacionada também a como a gente vive aqui, né? Então, assim, tudo é sintonia, tudo é frequência, né? Então, para alguém de baixa vibração te atacar ou te acessar de alguma forma, você também precisa baixar a vibração, né? Falar, eu sou uma boa pessoa, sou uma pessoa tão querida, eu não baixo a minha vibração. Meu filho, deixa você sair na rua e um cara te fechar no trânsito para ver se você não baixa a vibração. Deixa aquela vizinha lá te encher o saco, pôr a música alta, vê se a sua vibração não baixa. Deixa você escutar uma fofoca sobre você mesmo. Tem tantos exemplos de vibração que baixam. A gente baixa a vibração o tempo todo. Liga na novela da Globo, baixou já, baixou. Ligou a TV, baixou a vibração. Tem muita coisa para baixar a vibração. Então, quando eu estava falando que ser de luz que está aqui vivendo com a gente, não tem, zero, não tem. Tá? Não tem. Vou falar de novo, não tem. Todos baixam a vibração, todos baixam a guarda. E no momento que você baixa a guarda, pum, é ali. Tá? É ali. E é isso que o pessoal fica tentando fazer, baixar a nossa guarda, né? Tanto o governo secreto quanto o pessoal do outro lado, desse lado, daquele lado, não, beleza. Pessoal, eu já vou aí nas perguntas que o pessoal está fazendo, tá? Tem mais aqui 3 que eu estou gostando tanto, tão boas. Tem uma pergunta muito boa aqui que daria uma palestra só dessa resposta. Eu vou falar um pouco da minha opinião sobre isso. A pergunta foi uma pergunta de Portugal.
O que foi que aconteceu aqui em Fátima, Portugal, né? Com aquelas 3 crianças que tiveram a visão e a revelação e tudo mais. Então eu lhe responderei com a minha opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade, é a minha opinião. A única coisa que eu peço é que vocês peguem a minha opinião, considerem e pesquisem sobre o assunto, tá? Para mim o que aconteceu em Fátima foi nada. Nada aconteceu em Fátima. Foi uma invenção da Igreja Católica. Pegaram as 3 crianças, inventaram que aquilo aconteceu, ganharam dinheiro em cima daquilo e nada aconteceu. Tanto que 2 crianças morreram, né? Das 2 crianças morreram e uma virou freira e ficou fora do alcance do público até a sua morte, né? Então essa história está muito mal contada. O que eu posso falar para vocês irem atrás, e aqui não estou jogando nenhuma evidência, não estou apoiado em nada aqui para falar isso, é a minha opinião, é a minha sensibilidade, a informação que eu tenho, nada aconteceu, tá? Nada. Isso foi invenção da Igreja Católica, do governo secreto, com o Vaticano por trás, com a Cabala por trás, para atrair mais fiéis, dogmas, né? E religiosidade, veneração, toda essa energia de devoção para a Igreja Católica, tá? A parte sinistra da Igreja Católica, tá, gente? Que tem muita gente boa. Pelo amor de Deus, eu tenho uma família inteira católica, mas tem pessoas muito boas, mas infelizmente quem controla isso aí é o Vaticano, e o Vaticano é da galera. É da galera do outro lado. Vamos lá. Bom, perguntou aqui quem está por trás. Respondi, governo secreto mesmo, tá? De alto escalão, Vaticano, Cabala, isso aí. Dos piores. Dos piores. Uma coisa interessante que me falaram essa semana também, eu prometi que ia comentar aqui. Como que a pessoa pode desencarnar e não perceber? Tá? Como é que isso é possível? Que eu comentei na última live, né? Que 90% das pessoas que desencarnam não sabem que desencarnou. Isso é muito simples você averiguar, se você for em qualquer literatura espírita, isso é muito falado, tá? As pessoas desencarnam e não sabem porque, primeiro, não tem informação sobre o que acontece quando você desencarna, né? Então elas desencarnam e muitas continuam por aqui mesmo, vagando como se nada tivesse acontecido. E a pessoa fala, pô, mas ele tenta falar com as pessoas e as pessoas não respondem. E ela não se liga que está desencarnada? Faz um teste. Vai em qualquer atendimento de um centro espírita sério, em que depois, normalmente, daquela sessão de atendimento ao público e tudo mais, eles vão conversar com quem vai com a gente lá, né? Esses espíritos desencarnados que não sabem que desencarnou vão com a gente lá no centro espírita, eles são atendidos depois que nós vamos lá para a palestra e tudo mais. Normalmente isso acontece em alguns centros espíritas sérios. E conversa com o médium da casa, pede para assistir uma sessão dessa. Os médiuns que estão lá incorporam esses espíritos que estão ali perdidos, que não sabem onde estão, e o médium vai contar para esses espíritos que eles desencarnaram, eles não sabem. Muitas vezes eles ficam... Gente, eu já assisti um monte dessa reunião. Eles ficam nervosos, falando, mas você está mentindo para mim, que absurdo. E ele fala assim, mas você não é um homem? Eu sou muito homem. Não tô... Então você não reparou que você está falando num corpo de mulher? Aí o cara olha assim, isso é feitiçaria, você está me enganando, não sei o quê. Para você ver o tamanho da ignorância da humanidade. O tamanho da ignorância. A gente vive aqui, isso não é vida, a gente está no automático. A gente acorda, Alice, tá? Sai dessa ilusão. Acorda, gente. Vocês não sabem das histórias de gente. 90% de quem desencarna não sabe que desencarnou. Deve ter um monte aqui do lado escutando eu falando isso. E tá assim, ele tá me vendo aqui, deve estar gritando aqui do meu lado. É assim que acontece, gente. É assim que acontece. Ai, Jesus. Jesus! Eu também falo Jesus, eu falo bastante, inclusive. Jesus me caçananda. A pessoa desencarna e não percebe. Muitas vezes, deixa eu comentar uma coisa que me veio aqui.
a pessoa desencarna e vai para o seu próprio holograma, tá? A pessoa que me fez essa pergunta falou assim, como é que a pessoa não percebe? Ela vai assistir o próprio enterro. Assistir o enterro, o próprio enterro, é uma atividade extremamente rara, extremamente rara. Até porque, quando a pessoa morre, costuma enterrar lá no dia seguinte, né? O dia seguinte ela não sabe nem o que aconteceu ainda. Não sabe nem o que aconteceu. Tá entendendo? É raríssimo alguém que desencarna e vê o próprio enterro. Raríssimo. Quando a pessoa desencarna, quando ela retoma a consciência, ela vai ver onde ela está, o enterro já foi, já faz tempo, a coisa já... Entendeu? E aí ela fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui e tudo mais. E aí vai para casa, como se nada tivesse acontecido, tenta interagir com as pessoas não respondem. Eles vão lá, grita, fala, mas tô falando com você. Então também não falo com você. Pronto. Fica um monte de tempo sem falar nada. Você tá entendendo onde eu estou querendo chegar? Muitas pessoas que desencarnam vão para o outro lado e vão viver os seus próprios hologramas. Seus próprios hologramas. Vou falar muito isso também nos nossos cursos lá em São Paulo, no Rio, nos cursos que eu for fazer o ano que vem. A pessoa desencarna e ela vai para aquilo que ela criou em vida. Você aí, você, meu querido do Brasil, meu querido de Portugal, que está me assistindo agora, fica sonhando em ganhar na Mega Sena, na Loto, no jogo, toda semana. Fica assim, essa semana eu vou ganhar. Quando eu ganhar, eu vou comprar aquela casa, eu vou mudar para aquela ilha, eu vou separar do meu esposo, da minha esposa, que eu não aguento mais, eu vou fazer uma lipo, eu vou colocar uma peruca, eu vou comprar um time de futebol. Adivinha o que vai acontecer com você quando você desencarnar, meu querido? Você vai viver exatamente isso que você criou durante a sua vida inteira. Você vai viver a sua vida de sonhos, que não existe, que é um holograma. Olha que legal. E aí um dia você vai cair. Um dia alguém vai lá, ou você vai achar que alguma coisa está estranha. Você assistiu o Mundo de Andy, que ele está lá o Mundo de Andy não, gente do céu. Agora é outro filme do Jim Carrey. O Mundo de Andy é uma outra história. Aquele do... Gente, me ajuda aí. Aquele que ele está num programa de TV lá. O Show de Truman. O Show de Truman, que ele está naquele negócio de TV. E ele começa a perceber, ele fala assim, alguma coisa está errada aqui, né? Esse cara de bicicleta passa aqui todo dia na mesma hora, aquele outro aqui acontece tudo isso. Ele começa a falar, será que isso aqui é um cenário? Então até acontecer isso com você lá do outro lado, anos e anos se passaram. E né, você vai reparar que na verdade você não ganhou na Mega Sena, que você morreu e está lá vivendo alguma coisa. Isso é a melhor das hipóteses, tá? Porque você pode morrer também e viver uma lama do cacete do outro lado. Ai, meu Jesus. Antes de responder as perguntas de vocês aqui, pessoal, que eu acho que já falei pra caramba, né? Será que já foi uma hora aqui? Acho que não, né? Ó, eu vou comentar uma última coisa. O pessoal estava falando, poxa, mas você vai fazer os cursos aí presenciais no Brasil, por que você não faz um EAD, né, uma educação à distância e tudo mais? Seria muito mais fácil para a gente acessar tudo pela internet. Eu vou explicar para vocês, pessoal. O curso é uma parte do que está acontecendo realmente no curso, tá? Eu não trabalho sozinho, então é uma equipe espiritual. Eu não entrei nessa porque eu quis, entre aspas, eu fui gentilmente convidado a, a começar a desenvolver essa vida. E o curso à distância não tem como, a tecnologia não tem como a gente trabalhar em vocês enquanto o curso está acontecendo. Enquanto o curso está acontecendo, a gente está abrindo arquivos espirituais, arquivos no cérebro e tudo mais, as pessoas estão trabalhando energia e tudo mais. Então, tem várias coisas acontecendo que no EAD a gente não consegue fazer, tá? No próprio curso, eu vou fazer um atendimento coletivo, então a gente vai deixar vocês bem zen, bem legal, tal, alinhar os chakras, tal, fazer uma energia legal. Vocês vão se sentir muito melhor, vocês vão ver, eu vou explicar isso melhor mais pra frente e pessoalmente, mas tem algumas coisas que não dá pra fazer, tá? Pelo EAD. Então não é simplesmente passar o conhecimento. Passar o conhecimento a gente faz aqui na live, a gente faz aqui nos posts que eu ponho aqui no Espiritualidade Independente e tudo mais. Na parte dos cursos mesmo, que a gente vai começar a ter essa troca, é uma troca mesmo, é uma troca entre eu e vocês, é uma troca entre a equipe espiritual e vocês, e as equipes espirituais, né? E pessoas também, a aula acontece aqui e acontece do outro lado também. Então é um evento maior do que a gente consegue ver, tá? Então por isso que não dá para fazer educação à distância. Tá bom, gente? Vou voltar aqui nas perguntas de vocês e fazer alguns comentários, se vocês me permitem aqui. Deixa eu ver. Eu vi que tem bastante pergunta aqui que vocês postaram. Eu vou ver se eu consigo responder algumas coisas, tá?
É... vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Vou voltar lá na questão do livre-arbítrio e tudo mais que eu tava falando, tá, gente? Olha, acho que não vou... Ó, estão falando aqui, a Andrea tá perguntando, que história é essa que o Enki tá voltando? O que significa isso pra nós? É bom ou não? Tô preocupado. Se preocupa não, filho. Se preocupa não. Se preocupa não que ele não tá voltando, tá? Ele nunca saiu daqui. É isso mesmo, tá? Muito bom. Livre-arbítrio é uma ilusão, exatamente, meu querido, exatamente. Sônia, a Sônia perguntou se desintegra mesmo. Desintegra mesmo, minha filha, desintegra, volta a ser partículas, volta a ser energia e volta lá pro todo. Desintegra mesmo, tá? Em qualquer nível, tá? Em qualquer nível, desintegra mesmo, tá? Mas quem resolve, não é assim, vou lá desintegrar, pum, aperta um botão e desintegra, tá? É um processo... a pessoa realmente, né? Esse espírito, essa energia realmente tem que estar ruim das pernas, tá? A Emília comenta aqui, os seres humanos estão cheios de crenças e ainda estão no níveis infantis a nível espiritual. É verdade, gente. Eu aqui de vez em quando eu fico falando para vocês, a gente mistura muito assunto aqui, mas é por isso que eu montei um livro, o livro A Resposta para Tudo. Eu preciso falar do livro, que já vai estar à venda aí no Brasil. Gente, deixa eu anotar aqui que daqui a pouco eu falo para vocês. Deixa eu responder isso antes. Por isso que eu fiz o livro, por isso que eu estou armando esses cursos, por isso que eu fui convidado pelo pessoal a fazer esse trabalho. Para começar pelo começo, tá, gente? Então aqui a gente está misturando muito assunto, falando de desintegração de eu sou, quando a gente não sabe o básico de geometria sagrada e como é o funcionamento do universo, por exemplo, tá? Como a gente não sabe como as coisas funcionam nesse planeta, como a gente não sabe como é possível existir um governo secreto. E é isso que vem no curso, e é isso que eu venho tentar trazer. Vamos começar pelo começo, porque não dá para entender mesmo como tudo isso funciona se não começar do começo, se não começar com os assuntos básicos, tá bom, gente? Sempre vai faltar alguma coisa. Já eu falo do livro, vamos continuar aqui. Vamos lá. Livre-arbítrio no Egito. Vamos falar muito de livre-arbítrio, tá, gente? A Elsa comenta aqui, saiu da Umbanda em Portugal por causa de dogmas e crenças. Então, o problema, gente, deixa eu falar, o problema não está na religião, na doutrina, o problema está nas pessoas, tá? O problema está nas pessoas. As pessoas que começam a ter dogmas, a ter crenças imutáveis, infelizmente, tá? Wellington, os centros espíritas dizem que a gente é obrigado a reencarnar, exatamente. Essa é a parte holográfica, essa é a parte manipulada da religião espírita, tá? Religião espírita. Você sabe que eu comentei aqui algumas lives passadas que todas as religiões têm uma parte verdadeira e tem uma parte holográfica manipulada. E que algumas religiões um pouco mais e outras religiões um pouco menos. Se vocês lembrarem, algumas lives passadas eu comentei isso. A religião espírita, falando religião, não doutrina, porque virou uma religião. Ela tem uma boa parte, comparada com as outras religiões, de verdades. Mas tem muita coisa manipulada também, né? Muita coisa. A Umbanda está um pouco melhor, né? Mas também não está muito longe. O Candomblé está um pouco melhor que a Umbanda. Mas eu diria que o melhor mesmo seria o budismo, tá, gente? O budismo está um pouco mais próximo do que seria a verdade, se é que ela existe. Fábio, fala dos arcontes. O que vocês querem saber dos arcontes, meus queridos? O que tem os arcontes? Eu sou meio avesso a falar dessas coisas. Nos cursos a gente vai falar de uma forma mais aberta, porque vai ter um contexto. Eu começar a falar aqui de uma raça ou de um povo sem contexto nenhum vai ficar muito complicado. Arconte é o topo do governo secreto, é o topo, perto do topo de quem controla todo esse caos nesse mundo. São seres de sexta dimensão, mais ou menos, sexta, sétima dimensão, que não tem corpo, são luz, tá?
e que são bastante negativados. Foram criados em outras galáxias, em outros universos, com essa polaridade muito avançada, tá bom? Então não é que eles são maus, eles foram criados assim. Esse é que é o problema. Por isso que eu falei no conceito de bem e mal, lá para cima, fica um pouco complicado, porque, poxa, mais uma vez eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei em lives passadas. O ser humano é bom ou mal? Me responde. Você é bom ou mal? Se você come bife, pergunta para a vaca se você é bom ou mal. Se você acha que você é uma pessoa boa, pergunta para a vaca se você é uma pessoa boa. Então, bom ou mal depende do referencial. Então, o Arconte vê a gente como vaca e eles estão comendo a gente. Tá? Figurado, gente, no sentido figurado. Sônia, eu vou para o seu Rio de Janeiro, minha querida. Adoro o Rio de Janeiro, sensacional. É meio perigoso agora, né? Eu já estou aqui há muito tempo fora do Brasil, então eu acho que eu preciso ficar um pouco mais malandro. Mas eu vou para o seu Rio de Janeiro, lindo, cidade mais linda do Brasil. Apesar de eu ser paulistano, não sei se vocês repararam, mas eu vou sim, 18 e 19 de maio. Hoje estás inspirado, Elisa? Hoje eu tô com graça. Vanessa pergunta aqui, quem nos protege? Quem nos protege, gente? A resposta mais simples para quem nos protege, número 1, nós mesmos. Tá? Nós mesmos. Não esqueçam que nós somos parte de um todo, né? Então, quando a gente fala assim, nós estamos aqui fractal de alma, fazemos parte de uma alma, que faz parte de um ESOL, que faz parte de uma mônada, que faz parte de uma supramônada. Então, o nosso eu sou nos protege. A nossa alma nos protege. Então, número um, meu dedinho torto aqui, nós mesmos nos protegemos. Número 2, nós temos nossa turma. As pessoas com que a gente ajuda e é ajudado por N motivos. N motivos. Resgate deles, resgate nossos. Tá? Então, número 1, quem te ajuda? Você. Você se ajuda. Tá? Número 2, as pessoas que a gente tem um certo vínculo, né? O Juliano é ótimo. Falou, ataque acontece sim, mas isso tem que fazer alguma coisa que preste. Então, é mais ou menos. Os ataques, eles acontecem em vários níveis, tá, gente? Tem desde ataque de gente que tá do outro lado e quer vingança, porque a gente fez alguma coisa em outra vida, alguma coisa assim e tal, e tem ataques mais elaborados. Realmente, a intensidade do ataque e as pessoas que estão nos atacando está, sim, diretamente proporcional à relevância que a gente tem no mundo, né? Se é uma relevância só para a nossa família, só para quem está aqui do lado, se tem alguém te atacando, é alguém da sua própria família que está do outro lado, lá puxando até o pé à noite. É isso, a gente está sempre levando paulada, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Então, acertar na Mega Sena pode ser legal, pode não ser, viu, gente? Vou te falar. É isso, conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai abrindo a nossa cabeça e não tomando nem o que eu falo aqui, tá? Por verdade, conforme a gente vai estudando e indo atrás, a gente vai abrindo a cabeça, vai descobrindo por nós mesmos, tá? Que na verdade a gente não precisa de ninguém, tá? Pra ter informação. Não precisa. No fim, tá? E uma das coisas que eu quero fazer aqui com vocês é com que vocês consigam essas informações por vocês mesmos, tá? Esse é o meu principal objetivo. Emília pergunta se existe uma cidade intraterrena perto de Fátima. Vixe! Cheio. Tá cheio de coisa em Portugal, tá, gente? Tanto intraoceânica, no litoral de Portugal, quanto no continente mesmo, tá? Fátima, Sintra, uma beleza. Tá cheio. Lúcia, né? Lúcia é o nome da freira, né? É verdade, a prisionária é Lúcia. Tinha esquecido. Daniela pergunta, relacione e ressalte a questão da proteção com o ancoramento diário. O ancoramento, tá falando do Rodrigo Romo, né? Para quem não conhece,
O Rodrigo Romo faz uma iniciação que te aproxima do que ele chama de ancoramento. O ancoramento nada mais é daquilo que eu acabei de falar. Um ancoramento é você mesmo, e as pessoas, os seres que estão relacionados com você, que são seus amigos, né? Então ele está falando de ancoramento diário, proteção diária, nada mais é do que esse pedido de proteção diária. Você vai criando uma intimidade com você mesmo primeiro, né? Conhece-te a ti mesmo, essa é a máxima, né? E com as pessoas que realmente têm a ver com você, as pessoas que... desculpa, o pessoal está tremendo aqui, eu bati aqui sem querer. As pessoas que estão ali para te proteger, que estão te acompanhando, tá? Esse é um ancoramento, tá? Nada mais é que... por isso que o Rodrigo fala para fazer um ancoramento diário, para realmente estar bem próximo, tá? Tem muita gracinha aqui, né, dona Juliana? Vaticano é complicado, meus queridos. Vamos ver se tem mais perguntas aqui ou a gente encerra, tá? Vamos lá. Se tem mais alguma coisa. Vanessa pergunta, cremar ajuda? A gente estava falando, né, do desencarne. Olha, essa é uma resposta muito complicada. Primeiro é o seguinte, se você quer cremar ou não cremar, eu quero ser cremado, tá? Eu quero ser cremado 72 horas depois do meu óbito. Depois que eu morrer, você espera 3 dias, que é o tempo que eu vou dar para eu fazer o desenlace completo energético mesmo com o meu corpo. E aí você pode me queimar, jogar no lixo, pôr na privada da descarga, que não presta mais para nada, tá bom? Esse sou eu, tá? Então espero que tenha respondido a sua pergunta. Eu estou dando o que eu quero, dando opinião no que eu quero que seja feito para mim, tá? Mas para quem não tem... o cremar não importa para quem não tem a claridade espiritual. Se você não tem claridade espiritual, se você vai ser cremado, se você vai ser enterrado, vai ser um terror do mesmo jeito. Então, na verdade, a chave para a resposta tá na abertura da consciência, tá? Não tá em se você vai ser cremado ou não. Elaine, então o livro, né? Eu tava falando do livro. Olha, gente, o livro está pronto para ser vendido, tá? O livro está pronto. Eu vou postar aqui amanhã. Eu prometo para vocês que eu vou postar aqui amanhã todos os sites, todos os lugares que os livros vão ser vendidos, tá bom? Eu não posso ainda falar, hoje eu não posso falar, mas amanhã eu vou poder falar, tá bom? Mas os livros estão prontos. A partir de amanhã vocês vão poder clicar e comprar os livros, tá bom? Resposta para tudo vendido no Brasil fisicamente. Ele vai estar presente também em alguns eventos, alguns outros lugares aí que eu vou falar amanhã, tá? É tão ruim não poder falar, mas amanhã eu falo, tá? André tá falando, faz um preço camarada dos cursos. Lógico que vai ser. Agora, gente, o negócio é o seguinte, a gente gasta tanto dinheiro com bobagem, na hora de chegar para gastar com alguma coisa que presta, fica pedindo desconto, né? Mas não vai ser preço exorbitante não, fiquem tranquilos. Isso, o livro vai estar impresso, tá? O livro virtual ele já está disponível na Amazon, tá bom? Vocês já podem pedir no Brasil. Para quem está em Portugal, já pode pedir o livro impresso, já pode na Amazon, tá? Amazon da Espanha, Amazon.es. Você já pode pedir entrega em Portugal sem problema, preço em euros, uma beleza. Valquíria pergunta aqui se os dogmas que o Espiritismo, enquanto religião, nos passam, são inspirações nocivas ou ignorância das pessoas. Olha, é um pouco dos dois. Eu diria que são inspirações nocivas baseadas na ignorância das pessoas. Mas a gente não precisa dar muito incentivo para as pessoas fazerem merda, não. O governo secreto não tem tanto trabalho com a gente. Olha o que eu postei hoje dos 2 experimentos que aconteceram nos anos 70 na Universidade de Stanford e outro, eu não estou lembrado. Vai hoje, eu acabei de postar isso agora à tarde aqui na página Espiritualidade Independente e dá uma olhada nesses experimentos. Se a gente dá um pouquinho de poder para as pessoas já tendem a abusar. Então o dirigente espírita, alguém que está comandando uma casa, se ele não tiver a cabeça muito centrada, se ele for uma pessoa muito correta, isso vai subir a cabeça, ele vai começar a se sentir dono da doutrina, dono da religião e já vai colocar os dedinhos dele ali,
tá bom? O mesmo vale para federações, o mesmo vale a Federação Espírita Brasileira, ou de Portugal, de onde quer que seja, ou qualquer coisa, tá? Na hora que começa a pegar, vou te falar, viu? Qual o nome do seu livro? A Cristiane pergunta. Cristiane, nome do livro e capa, mostra para você. Olha aqui, ó. A Resposta para Tudo. Fábio Santos. Um livro com um nome muito humilde, né? A Resposta para Tudo. Em Portugal você já pode comprar na Amazon.com.br. No Brasil, a versão do Kindle, né? A versão eletrônica. E amanhã eu tô postando para vocês a versão impressa no Brasil, tá? Vamos lá. Para onde vão os cursos? Os cursos, mais uma vez, Rio de Janeiro, 18 e 19 de maio do ano que vem. São Paulo, 1 e 2 de junho. A Andréa pergunta, e para o Sul? Eu vou para o Sul também, minha querida. É que não tem a data ainda fechada. A gente tem umas datas, tá? Mas eu não posso divulgar ainda enquanto eu não fechar, tá bom? Mas eu vou para o Sul sim. Eu pretendo viajar o ano que vem. Eu pretendo fazer o Sul do Brasil, eu pretendo ir para São Paulo, Rio de Janeiro. Se Deus quiser, vamos para o Centro-Oeste do Brasil, vamos para Brasília e Goiânia, vamos para o Nordeste. Vamos tentar fazer algumas coisas durante o ano, tá? Não estou falando assim em maio, não. Durante o ano todo. Quero ir para Portugal, tenho aqui Canadá e Estados Unidos também agendados, então vamos para onde chamar e a gente vai, tá? Pri, Curitiba, que saudade de Curitiba. Quando eu morava no Brasil, eu viajava muito para Curitiba. Vamos ver se dá certo, né? Não sei se ano que vem dá para ir para Curitiba, mas se não der, vai lá para São Paulo, poxa, 40 minutos de voo, tão pertinho, tá bom? A Juliana quer que eu faça uma enquete se o pessoal prefere Curitiba ou Porto Alegre. É o seguinte, Curitiba é tão perto de São Paulo, gente, vai lá para São Paulo ver o curso, e Porto Alegre está mais longe, né? Então eu posso fazer um curso em Porto Alegre e outro em São Paulo, porque daí o pessoal mais perto de Porto Alegre, Santa Catarina, vai para lá, e o pessoal de Paraná vai para São Paulo, né? Vocês não concordam? Floripa também é sensacional, mas fica uma sugestão aí para vocês, tá? Tem umas perguntas muito grandes aqui, eu respondo depois, tá? Assim, no escrito. Livro em Portugal já respondi. Vamos lá. Isso, faz um curamento, peçam a proteção. Vamos lá, se tem mais alguma pergunta, senão eu já vou embora, tá? Então, gente, acho que já deu, né? Acho que já deu. Já deu aqui, nossa, 1 hora e pouco de live. Imagina quem tá vendo isso gravado, não deve aguentar mais. Se faz o seguinte, vocês põem o play, vão lavar a louça, vão fazer outras coisas, tá? E eu fico falando aqui, tá bom? Seguinte, Andréa, vem pro workshop em Bento Gonçalves. Eu vou, está lá. Entra lá no meu site, gente, por favor. fabsantos.com, F-A-B Santos, fabsantos.com. Vai lá na minha agenda. E olha, tá lá o workshop com Rodrigo Romo, Karina Greco e Bento Gonçalves. Eu estarei lá, tá bom? Estarei lá, conversando com vocês, tá? E é isso. A Priscila tá falando que assiste quando tá dirigindo. Cuidado, Priscila. Vai bater o carro aí, pelo amor de Deus. Né? Deus, né? Enfim, é a expressão que a gente tem aqui. Não faz isso dirigindo, presta atenção aí na rua, tá bom? Gente, é isso. Vamos ver se dá pra gente voltar semana que vem. Esse final de ano tem algumas novidades, eu quero ter algumas surpresas aí acontecendo, tá? Eu vou revelando pra vocês. E muitas coisas relacionadas ao livro, muitas coisas aos cursos, muitas coisas... pessoas que eu vou encontrar, pessoas que eu vou entrevistar. Mais uma vez, como eu disse, eu quero fazer esse intercâmbio com outras pessoas. Com pessoas sérias, com pessoas legais. Como eu já fiz a entrevista com o Rodrigo Romo, quero fazer com outras pessoas também. Então... eu acho que é legal essa troca. Então eu vou procurar fazer mais essa troca e mais novidades aí também. Eu vou fazer lives de outros lugares também, conforme eu vou visitando e fazendo vídeos aqui, postando para vocês, tá bom? Gente, obrigado. Tô adorando as perguntas, tá? Podem enviar mais perguntas, tanto pelo site, fabsantos.com, vocês entram lá no site, se cadastram, vão receber as novidades. Também podem enviar perguntas aqui no chat do vídeo, ou pode enviar perguntas também pelo Messenger, né, pelo inbox do Espiritualidade Independente. Eu mesmo respondo pessoalmente, respondo vocês assim que eu puder, tá bom? Para quem tá vendo isso gravado também vale, tá? É isso aí, gente. Então, obrigado, um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, tchau.